Olá, eu gostaria de falar hoje com você sobre as emoções. Muitas pessoas perguntam se é certo sentir determinada coisa, se é errado sentir assim, sentir de um jeito ou de outro. Nós sabemos também que nessa situação que temos vivido nos últimos meses, muitas emoções afloraram, por conta de mudanças, de necessidades de adaptação. Então, estamos experimentando, vez por outra, alguma emoção diferente. Todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, eles são válidos e eles têm o seu lugar, o seu momento, na nossa vida para serem vivenciados, para serem expressos, Nós costumamos dizer que a nossa vida, ela seria cinza, Ela seria sem graça se não houvessem as emoções. As emoções dão o colorido da vida, Elas fazem com que a gente perceba a diversidade, de momentos que nós vivemos, e eles não são absolutamente iguais, um dia após o outro iguaizinhos, não, Cada dia vem cheio aí de desafios e com eles as novas emoções. Todos nós temos emoções, Mesmo que uma pessoa ou outra talvez seja menos expressiva, mas todos temos emoções. Eu costumo dizer que elas fazem parte do pacote, Algumas pessoas, e aí há vários motivos para isso, algumas pessoas escondem, sublimam, as suas emoções, disfarçam, alguns negam, outros até racionalizam, mas o fato é que as emoções estão todas aí e nos pertencem, Alguns com mais facilidade deixam fluir mais fácil, tem pessoas que são muito claras na expressão das suas emoções e mais transparentes, Outras são mais emotivas, vivenciam as emoções com mais intensidade. E é importante que nós aprendamos, a conhecer, a dar nome aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Isso facilita a forma de lidarmos com elas. Eu queria até colocar antes aqui uma diferenciação, embora seja muito sutil, entre emoção e sentimentos, Nós poderíamos dizer que as emoções, elas se referem mais àquelas manifestações físicas que nós temos, as reações do nosso corpo diante de determinada situação, Enquanto que os sentimentos são elaborações dessas emoções. Por exemplo, numa situação de tristeza por uma perda, esse é um sentimento importante que acontece quando nós passamos por perdas, a tristeza. Agora, essa tristeza ela pode se manifestar através do choro, através de lamentos. Então, essa seria a emoção, da tristeza. O medo, por exemplo, diante de uma situação de perigo, O medo, ele pode se manifestar fisicamente com uma aceleração cardíaca, com uma reação que nós chamamos daquele estado de alerta, Principalmente se for um medo diante de uma situação de perigo. Então, você percebe que essas definições, elas são muito próximas, entre emoção e sentimentos. Como nós podemos, então, lidar com as nossas emoções? O que eu estou dizendo aqui é uma forma muito sucinta, muito rápida, e cada caso, obviamente, a gente estuda de acordo com a personalidade, com a história de cada um. Mas de uma forma geral, há algumas dicas, alguns direcionamentos para nós podermos lidar melhor com as nossas emoções. E o primeiro deles é nunca negar, As emoções não precisam ser negadas, não precisam ser disfarçadas, nem precisamos fugir delas. Se você começar a entender que as emoções fazem parte da sua vida, você vai aprender a conviver melhor com elas,
E uma vez que você não foge das suas emoções, você pode aprender a expressar adequadamente, se permitir expressar adequadamente. Um bom exemplo aqui é a raiva, né? A raiva é um sentimento que acontece muitas vezes, várias vezes ao dia, quando não gostamos de alguma coisa e vem, né, aquela indignação, aquele sentimento ruim. Então, uma forma adequada de lidar com a raiva é expressar, é dizer aquilo que você não gostou, é se posicionar. Agora, uma forma inadequada seria a agressão, né? Quando eu xingo, quando eu vou agredir, quando eu vou gritar. Então, essa seria uma forma inadequada de lidar com a raiva. Algumas dicas para você poder avaliar se a forma de você vivenciar as suas emoções está sendo adequada ou não. Então, a reação que você tem, ela tem que ser sempre proporcional à situação que está acontecendo, à situação que você está vivendo, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que é para alguém que eu não gostei de alguma coisa, né? Eu posso me manifestar, dizer a minha opinião. Agora, eu não preciso sair gritando, eu não preciso ter um chilique, eu não preciso ter um surto, né? Quando eu sou contrariada em alguma coisa, né? Essa seria uma reação desproporcional, né? Outro exemplo, eu posso ficar irritada com um celular que não funciona, com uma televisão que não funciona, ou que quebrou. É um sentimento legítimo, válido, né? Mas eu não preciso quebrar, eu não preciso jogar o celular na parede porque eu fiquei com raiva dele. Essa seria uma reação inadequada. Então você vai perceber que há situações, né, em que você vai estar reagindo proporcionalmente, normalmente, naturalmente ao que se espera, e há situações que você mesmo vai perceber que a sua reação foi exagerada, foi desproporcional. Uma outra dica com relação a isso é que nós não devemos, numa reação que tivermos, né, não importa qual é a situação, mas nós nunca devemos ferir nem a nós mesmos nem ao outro, né? Então, o estar ferindo ao outro ou ferir a si mesmo já é um indício de uma reação desproporcional. Como nós podemos controlar as nossas reações, as nossas emoções, para que tenhamos reações saudáveis e equilibradas, né? Primeira coisa que nós podemos fazer, precisamos fazer, é identificar qual é o sentimento que eu estou sentindo, né? E dar nome a isso, né? Bastante importante que a gente nomeie, ao mesmo tempo que você vai tentar entender por quê, né? Qual é o motivo de eu estar sentindo assim? Foi alguma coisa que alguém falou? Foi uma situação inesperada que aconteceu? Eu converso com as minhas pacientes e uma das coisas que com frequência eu pergunto é sobre a TPM, né? Às vezes você vai identificar, poxa, é porque eu tô de TPM, então eu estou mais sensível nesses dias, né? Então você vai ver que tem sempre uma razão. Isso vai facilitar o seu entendimento sobre as suas emoções. A partir dessa identificação, você vai expressar adequadamente. Se for necessário, você vai conversar com alguém, se foi algo que te chateou, ou se você precisa dividir, precisa compartilhar aquele sentimento com alguém, isso vai te trazer um alívio, né? Cada vez que nós dividimos algo com alguém, a tendência é que a intensidade diminua e o sofrimento também, né? Quando ele é compartilhado. Então é muito importante que você expresse adequadamente. E depois nós podemos utilizar a nossa razão, a nossa capacidade de pensar, avaliar a situação, pensar sobre o que eu estou sentindo, pensar sobre o que aconteceu. Isso é diferente de ficar remoendo, né? O ficar remoendo, ficar guardando coisas no coração não é uma forma adequada, né?
mas pensar sobre o assunto e decidir o que fazer, né? Então, nós entendemos aqui, todas as emoções são válidas, todas elas são legítimas. Agora, eu não preciso prolongar, por exemplo, um sentimento ruim. Isso passa a ser uma decisão. Por isso é importante trazer sempre para esse momento de reflexão e de decisão sobre as nossas emoções, né? Assim você não vai permitir que as suas emoções sejam o carro-chefe, né? Que elas te controlem, que elas determinem a forma como você vai reagir, porque aí facilmente nós vamos entrar no descontrole, né? Então, o controle ele está na capacidade de pensar e de decidir sobre as nossas reações, ainda que isso inclua e com certeza vai incluir as nossas emoções, né? Então, eu vou sugerir até aqui um exercício que você pode fazer, um exercício simples que passa a ser gostoso até se você aprender a fazer isso, né? Mas para você poder entender melhor como funcionam as suas emoções, para você poder ir com o tempo se entendendo melhor, né? Então, seria assim, todos os dias você fazer algumas anotações. Chega ao final do dia, faz algumas anotações. Quais foram os sentimentos que você teve durante aquele dia, né? Pense em momentos mais intensos do seu dia e podem ser positivos ou negativos, né? Então você vai identificar quais foram as emoções que você viveu naquele dia e qual foi a origem delas. Se você puder fazer um registro disso, pelo menos por um tempo, até aprender, né? Depois você fará isso apenas mentalmente, mas você vai fazer esse registro e colocar ali qual a origem, né? O que aconteceu para que você se sentisse daquela forma. Com um certo tempo aí de observação, você vai poder mapear as suas emoções. Então você vai entender se há uma tendência, por exemplo, de ficar com raiva todas as vezes que você for contrariado, né? Esse é um sentimento importante, muitas pessoas repetem isso dessa forma, né? Ou que situações se repetem no sentido de te trazer tristeza, né? De te trazer um outro tipo de reação, de sentimento, de te deixar ansioso. E você vai aprendendo a mapear, a identificar, né? As suas emoções, entendendo melhor como você funciona com relação a elas, né? Uma vez entendido esse processo, é que você pode decidir como lidar, né, com as suas emoções aí de uma forma mais permanente, né, através dos comandos da mente, através da decisão de como você quer reagir, de como você quer se portar. Isso passa com o tempo a ser um processo mais fácil e às vezes até mais automático, porque passa a ser um hábito, né? Uma vez que existe esse entendimento e essa assimilação com relação ao funcionamento das suas emoções. Não existem duas pessoas iguais, né? Então vale a reflexão que você fizer, o entendimento que você tiver sobre você mesmo, né? Mas vale a pena porque a gente ganha em qualidade de vida, a gente ganha em bem-estar quando nós temos as nossas emoções controladas e equilibradas, né? Eu costumo dizer que as nossas emoções, elas nunca vão ser aquele gráfico reto, né? Absolutamente reto, sem nenhuma variação. Não, é parte das emoções já trazer essas variações. Aí que está a dinâmica interessante da vida, aquilo que torna as coisas mais emocionantes, mais interessantes, né? Mas mesmo que a gente espere essas oscilações, elas não serão tão grandes, elas não vão te desestabilizar ao ponto de você eventualmente não conseguir trabalhar ou de você se afundar numa depressão, né? Então nós não precisamos chegar a esses pontos extremos com relação às nossas emoções, ok?
Espero que todas essas informações sejam úteis para você, que você pratique e utilize na sua vida e compartilhe também com outras pessoas se você achar interessante e que possa ser útil também na vida de outras pessoas, ok? Um abraço!